na lição 29 do Apocalipse e vamos tratar a questão do milênio, tá? Essa é uma questão muito importante porque é uma doutrina. O milênio, ele é algo concreto, é doutrinário esse estudo, tá? Mas nós sabemos que existem algumas interpretações e que podem trazer pensamentos diferentes, né? Nem sempre relacionados de forma harmônica ou harmoniosa com as Escrituras, tá? Então, para que a gente possa tratar esse assunto com bastante responsabilidade, bastante cuidado, eu decidi dividir esse capítulo, são 15 versículos só, né? Eu resolvi dividi-los em 4, tá? Então nós vamos dividir esse capítulo aqui em quatro partes, tá? E eu vou anotar aqui para os irmãos virem acompanhando. A primeira parte, a prisão de Satanás. A segunda parte, a ressurreição e o reinado dos salvos. Dá para ler aí, irmãos? A terceira parte, Satanás é solto e derrotado. E a quarta parte, o trono branco e a segunda morte. Tudo bem? Então, existem basicamente, irmãos, isso aqui nós já vamos explorar, os irmãos vão entender melhor, tá? Existem basicamente 3 interpretações a respeito do milênio. E eu vou colocar aqui também para os irmãos memorizarem, tá? Vou colocar aqui. A primeira nós chamamos de pré-milenismo. A segunda de amilenismo. E a terceira de pós-milenismo. Nós vamos lá já ler o texto, os irmãos vão entender. Pré-milenismo ensina que Cristo voltará antes do milênio, que está descrito aqui no capítulo 20, prenderá Satanás e os santos, reinarão por 1000 anos, tá? Em cada uma dessas 3 interpretações, eu vou deixar uma pergunta. E depois nós vamos analisar o texto e passagens que dão apoio ao texto, né? E vamos tentar ver se alguma pergunta dessas 3 interpretações é possível responder à luz da Bíblia e não na opinião humana, tá? Então eu vou explicar assim de forma bem resumida, bem por cima mesmo, essas 3 interpretações. Lembrando que às vezes a pessoa fala, eu sou pré-milenista, eu sou milenista, mas mesmo entre qualquer uma dessas 3 interpretações, há divergência de pessoas porque é bem vasto mesmo, tá? Então, estamos falando assim em traços gerais, tá? O pré-milenismo, ele defende que Cristo voltará antes do milênio, prenderá Satanás e os santos reinarão por 1000 anos. A pergunta que eu deixo no pré-milenismo: Cristo voltará apenas para prender Satanás e depois voltará novamente? Tá? O amilenismo, ele
essa letrinha A na frente dá a entender que não tem, né? Só que no amilenismo, quem defende o amilenismo não está dizendo que não vai haver milênio, mas defende que o milênio ele não é literal e é algo que já está acontecendo. Então o amilenismo, ele diz o milênio não é literal, já está acontecendo. Cristo reina no céu e a igreja na terra, à espera da segunda vinda de Cristo. Tá? Pergunta que eu deixo para o amilenismo: mas e os salvos ressuscitados que viveram e reinaram com Cristo no milênio? Que aqui vai dizer que reinaram com Cristo no milênio. Tá? Essa é a pergunta que eu deixo. E o pós-milenismo, ele defende um reinado de Cristo próximo no final dos tempos. Cristo ainda não instalou o seu reino, ainda vai instalar o seu reino. A pergunta: Cristo voltaria para instaurar seu reino e reinaria sobre ímpios, convivendo novamente com o pecado no mundo? Então essas três perguntas, depois a gente vai relembrar quando for ver o texto, nós vamos ver se é possível, analisando o texto e as passagens de apoio, se é possível responder para alguma dessas três interpretações. Está dando para entender? Tá? Nós temos duas formas de estudarmos o milênio e tentarmos responder as perguntas de cada interpretação que nós colocamos aqui. A primeira é juntar versículos de outras passagens e tentar encaixá-los aqui no capítulo 20 do Apocalipse. Tá? Então é aquele, eu quero defender uma dessas três interpretações, então eu vou procurar versículos na Bíblia e tentar encaixar aqui. Essa é a primeira. Não é essa que nós vamos usar. O que nós vamos fazer? Qual é a segunda forma de estudarmos a questão do milênio? Nós vamos aprofundar no que diz o capítulo 20 do Apocalipse, que trata do milênio, certo? E ver se há passagens em outros livros bíblicos que possam trazer luz sobre o texto do Apocalipse capítulo 20. É essa a forma que nós vamos estudar, tá bom? Então nós vamos analisar o texto e vamos ver se existe alguma outra passagem que dá amparo, tá? Para alguma dessas três interpretações. Antes de entrarmos no estudo, mais um lembrete. É importante, até coloquei importante grifado aqui no estudo, tá? Lembrar que a linguagem do livro é simbólica e não literal. Então, toda a linguagem que nós estamos vendo no livro, ela é simbólica e não literal. Isso a gente não pode perder de vista, tá? Outra coisa, o livro não é narrado seguindo uma cronologia, mas ele descreve eventos. O livro apresenta eventos reais explicados de forma simbólica. Tentar forçar uma interpretação literal encontrará muitas dificuldades e não dará certo como resultado. Lembrar ainda que o livro trata da mensagem de Cristo para a sua igreja e que o ponto de partida da narração é a sua primeira vinda. Conforme nós vimos, nós vemos no capítulo 12, nós estudamos, né? A mulher vestida de sol, teve o filho varão que regeu o mundo com cetro de ferro. Tudo bem até aqui? Então nós vamos abordar dessa seguinte forma: nós vamos analisar o texto, tentar aprofundar no texto e vamos ver se a gente encontra alguma passagem que possa dar sustentação ao nosso estudo. Então vamos ao estudo. Vamos começar com a primeira etapa aqui, a prisão de Satanás, que vai do verso 1 ao verso 3. Convido os irmãos que abrem suas Bíblias então no livro do Apocalipse. Leremos do verso 1 ao verso 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações,
até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Bem, aqui nós vemos mais uma vez a soberania de Deus. Nós vemos que é constante no livro do Apocalipse, nós vemos a soberania de Deus. É importante a igreja estudar o Apocalipse porque o Apocalipse é um livro que ele não vai só apresentar escatologia, mas ele apresenta várias doutrinas. Nós vemos no livro do Apocalipse a soberania absoluta de Deus. Nós vemos no Apocalipse a eleição dos santos. Nós vemos no Apocalipse a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós vemos no Apocalipse a diferença de padrão e conduta da igreja e dos ímpios, tá? Então é um livro que ele é doutrinário também. E a mensagem, e o livro é a mensagem de Cristo para a igreja, tá? Então é uma mensagem que ela é revelada. Então nós vemos a soberania de Deus mais uma vez aqui, quando um anjo, então Deus enviou um anjo, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, tá? Só essa pequena passagem aqui, já pode desmistificar essa situação que nós vemos muito no meio evangélico, que é superestimar as obras do maligno, as obras de Satanás. Nós não menosprezamos o poder de Satanás, mas nós também não superestimamos, tá? Só Deus deve ser superestimado, porque Deus de fato é o ser que é completo em tudo, em todos os seus atributos divinos. Então Deus, na sua soberania, ele envia um anjo para prender Satanás. Aqui vai dar início ao milênio, e é importante nós entendermos por quê. Satanás, o motivo desta prisão é para que não mais enganasse as nações durante um longo período de tempo. Depois ele seria solto. Então, se ele fala aqui que Satanás irá, que o anjo irá prender Satanás para que ele não mais engane as nações, é porque ele já estava fazendo isso antes. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Note que essa prisão de Satanás inicia o milênio. Convido os irmãos, aqui no livro do Apocalipse mesmo, capítulo 12. Vamos ler aqui a partir do verso 9. Vamos ler primeiro o verso 9, tá? Capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui, nós vemos a declaração dele. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós entendemos, quando nós estudamos o capítulo 12, que essa narrativa, capítulo 12, ele começa uma releitura do livro. Que ele vai contar tudo até o 11 e no 12 ele começa a recontar, Então ele começa aqui da primeira vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, da igreja e do nascimento de Cristo, tá? Aqui, neste capítulo 12, diz que temos a declaração que ele foi expulso, Satanás, e que ele é o sedutor de todo mundo, e ele foi atirado para a terra, tá? Nós começamos a construir um pensamento aqui. Essa questão de ser expulso, ela pode ficar até mais clara agora no verso 20, quando nós vamos ver que neste ato de expulsão de Satanás e seus anjos, Satanás ele começa a perder o poder de seduzir as nações e de enganar, de acusar os santos, tá? Isso aqui nós vamos ver pelo livro. Só quero chamar a atenção para a gente imaginar isso agora. Tá? Então o verso 9, do capítulo 12, diz que ele é o sedutor de todo mundo. E no verso 10, a declaração que neste ato veio a salvação em Cristo. Aqui ele perde o poder de seduzir as nações e acusar os santos. Tá? Note também que os santos os vencendo por causa do sangue do Cordeiro. Olha o verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos,
o mesmo que o acusa de dia e de noite diante de Deus. Vocês estão conseguindo ver essa conexão aqui? Tá? Então, quando na primeira vinda de Cristo, tá? Vamos imaginar essa primeira vinda de Cristo como a obra de Cristo, a obra redentora completa. A vinda, o ministério terreno, o sacrifício na cruz, a morte, a ressurreição, a assunção e o fato dele se assentar no trono junto com Deus. Tá? Então, neste ato de Cristo, Satanás ele é expulso da presença de Deus, onde ele é acusador do povo de Deus. Então, o poder de Satanás ele é limitado, ele torna-se limitado quando Cristo vence na cruz. Tá? Então, quando nós vemos que fala que para ele não mais seduzir as nações, passa-nos a ideia de que até o sacrifício de Cristo, Satanás seduzia as nações. Se você olhar para a história, só olhar para a história, você vê que o mundo era repleto de paganismo. Todas as nações eram pagãs, menos os judeus. Você consegue imaginar o mundo inteiro envolvido com paganismo? E fala que Satanás, ele era o sedutor de todas as nações. O sedutor das nações. E ele acusava os irmãos diante de Deus. Mas quando Cristo veio, e aqui usa essa expressão, expulso diante de Deus, tá? O poder dele torna-se limitado. E ele então não está mais diante de Deus ali acusando os irmãos, e é ferido esse poder dele de seduzir as nações, tá? A declaração que veio a salvação, aqui ele perdeu o poder de seduzir as nações e acusar os santos. Note que os santos os venceu por causa do sangue do Cordeiro, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então eles venceram Satanás, a igreja venceu Satanás, né? Cristo venceu Satanás na cruz, e a igreja sobressaiu-se sobre Satanás por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, por causa do sacrifício de Cristo. O próprio Cristo diz que a igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando nós estudamos o capítulo 12 inteiro, nós vimos as investidas de Satanás contra a igreja, né? Deus leva a igreja para o deserto, da boca de Satanás sai um rio, mas aí Deus abre a terra e engole aquele rio e não atinge a igreja e tudo mais. Lembram disso, né? Tá? E depois aqui, irmãos, o verso 12 diz: para que os que estão nos céus festejarem, porque o diabo foi lançado para a terra e por mar, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos ver o verso 12. Por isto, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Olha só, quando fala festejai os céus e vós os que neles habitais, tenha em mente que nós vamos ver daqui a pouco. No momento da conversão dos santos, eles passam a ficar assentados nas regiões celestiais. Então, mesmo os santos que estão na terra, eles estão ligados com o céu, porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Está dando para entender? Sim? Tá. E aí faz a separação: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele perdeu o poder que ele tinha de seduzir as nações e de acusar os santos, e foi lançado no abismo. A terra e o mar aqui no sentido de abismo mesmo, porque Deus está no céu, os cristãos, a igreja nas regiões celestiais. Isso aqui, irmãos, de forma espiritual. Está dando para entender? Para acompanhar o raciocínio? Se surgir dúvidas, os irmãos falam, tá? Mas eu creio que no caminhar vai ficando um pouco mais claro. Então, sabendo que pouco tempo lhe resta, né? Foi lançado cheio de cólera. Ele tenta investir contra a igreja, mas não consegue. Então entendemos que Satanás foi acorrentado na vitória de Cristo na cruz. Nós sabemos que não se faz
doutrina de uma passagem isolada. Então aqui nós temos um texto e nós vamos ver se existe informações cruzadas, fontes, passagens que possam nos trazer luz a ponto de defendermos alguma dessas três interpretações aqui. Dentro disso que eu estou falando, nós encontramos passagens que dão suporte, tá, para nós entendermos o amilenismo. Ou seja, é errado o nome, amilenismo, mas o que o amilenismo defende, ele parece ser, os irmãos podem escolher qualquer um dos três, tá? Mas ele parece ser o mais próximo do que está no texto, tá? Um amilenismo de fato, real, só que não literal, não 1000 anos literais, como toda a Bíblia, tá? Aliás, como todo o livro do Apocalipse, que não é literal. Vamos ver algumas passagens aqui. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 12, versos 31 a 33. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Está vendo? Isso aqui no ministério de Cristo, o próprio Cristo falando isso aqui. Tá? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe do mundo? Satanás, né? O mundo jaz no maligno, né? O apóstolo Paulo chega a falar de Deus e presenciar, Deus com letra minúscula, né? Um falso Deus, não o Deus verdadeiro. Tá? Então Cristo, ele chega aqui e ele interrompe este domínio de Satanás sobre o mundo aí. Certo? Então Satanás ele vai reger uma certa influência nos ímpios. Mas olha só, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. No meu sacrifício, quando for levantado na cruz, eu vou atrair a minha igreja, vou atrair todos os meus, todos os eleitos para mim mesmo, que é quando nós nos assentaremos nas regiões celestiais, ou seja, cada um de nós no seu tempo, quando alcançados pela graça, por esse sacrifício de Cristo. Tá? Verso 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer, que é a cruz. Tá? Outra passagem que vai nos trazer luz sobre esse texto, Marcos capítulo 3, verso 27. Marcos capítulo 3, verso 27. Também Jesus falando, né? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Então, Cristo aqui está se referindo a esse valente ao Satanás, que o próprio livro do Apocalipse vai falar que ele é mercador de almas. Né? Lembra, em alguns capítulos atrás, nós vimos isso, né? Então Cristo ele vem, ele amarra, ou seja, ele prende Satanás. Lembra que o anjo vem com uma corrente e lança ele para o abismo? Está no capítulo 20 que nós lemos, né? Então Cristo ele amarra o valente, e aquilo que ele tinha domínio sobre aquelas pessoas, Cristo veio resgatar. Tá? Outro detalhe, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora olha só, essa outra parte do versículo que vai nos interessar mais aqui. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então as obras que o diabo vinha praticando no mundo, Cristo ele veio desfazer essas obras. Tá? Então ele amarra o valente, ele expulsa, como nós vimos lá em João, né? Capítulo 12, verso 31, o príncipe deste mundo. Ele amarra o valente, desfaz aquelas obras. Quando ele é levantado na cruz, ele atrai as pessoas para ele, a sua igreja, né? Os seus eleitos. Tá?
E ainda quero, para a gente passar dessa primeira fase aqui, analisar com os irmãos Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Agora olha só o verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Certo? Então Cristo, ele venceu o diabo na cruz. Tá? O diabo, ele não foi destruído ali. Ele não foi lançado no lago de fogo ali. Mas o poder do diabo, ele foi tirado. Aquele poder de seduzir as nações e de acusar os santos. Então, quando Cristo foi atraído, ele justificou o seu povo, né? Nós somos julgados pelos méritos de Cristo, não pelas nossas obras. Quando digo nós, digo a igreja, os santos, né? Os eleitos. Tá? Aquele que for julgado pelas suas obras será condenado. E se nós não fôssemos julgados pelos méritos de Cristo, nós também seríamos condenados pelas nossas obras. Um pecado que já cometeu na vida já seria o suficiente para nos condenar. Tá? Nascer, né? Fomos concebidos em pecado, tá? Já é o suficiente para condenar. Tá bom? Está dando para entender, irmãos? Então a gente começa a encontrar um amparo nessa segunda interpretação. Na primeira a gente não consegue encontrar um amparo aqui, um apoio, né? Mas na segunda nós conseguimos. Mas vai aparecer uma dificuldade também nessa interpretação, tá? Que nós vamos ter que resolver também. Então vamos lá. Vamos para a segunda parte, a ressurreição e o reinado dos salvos. Convido os irmãos a voltarem ali a Apocalipse 20. Vamos ler agora dos versos 4 a 6. Vi também tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Bem, até aqui nós estávamos vendo os 3 primeiros versículos falando da prisão de Satanás, e nós estávamos encontrando um respaldo bíblico somente para o amilenismo. Mas quando chega aqui, parece que a coisa complica, dificulta. Por quê? Porque está falando que os decapitados, aqueles mártires, o decapitado está morto, ele está morto fisicamente, né? Ele está morto fisicamente. Eles reinarão com Cristo os 1000 anos. Se esse milênio ele vem acontecendo, não um milênio literal, mas um milênio, ele vem acontecendo desde o nascimento de Cristo até agora, como explicar que estes decapitados, esses mártires, essas pessoas que já morreram fisicamente e que não receberam a marca da besta na fronte, nem na mão, né? Não amaram a própria vida a tal ponto de se servirem a Cristo. Mas como defender isso então? Parece que vamos encontrar algo que esbarramos aqui, né? A princípio parece ser um problema isso, mas se o milênio já está acontecendo desde a primeira vida de Cristo,
é necessário encontrar alguma passagem que se encaixaria na ressurreição dos salvos nesse reinado, né? O texto, obviamente, está falando de mortos físicos, pessoas que não receberam a marca da besta, decapitados, vivendo e reinando com Cristo no milênio. Bem, nós temos base bíblica, e eu quero convidar os irmãos para analisar. Está aqui em Efésios, capítulo 2, uma passagem bastante conhecida nossa, né? Mas algumas coisas podem passar desapercebidas. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, certo? Antes de ler o verso 5, eu vou falar uma coisa. Desde o verso 1 aqui para frente, ó, ele vos deu vida. Quando vós estávamos mortos nos seus delitos e pecados, foi quando ele veio, amarrou Satanás, expulsou o príncipe, foi levantado na cruz, né? Expôs os principados e potestades e veio desfazer a obra do maligno, tá? Então todo esse processo que nós vimos nos versículos, nas passagens anteriores, de João, Marcos, né? Colossenses e tudo mais, ele está descrevendo aqui. Paulo está descrevendo aqui. Aí vem o verso 4, vamos ler até o 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Até aqui a gente consegue entender, mas ainda não tem nada claro para defender como que pode os decapitados estarem reinando o milênio com Cristo, se eles já morreram, né? Mas a partir do verso 6 a gente começa a entender isso também. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Você está vendo aqui? Está assim na sua versão aí? E juntamente com ele, nos ressuscitou. Paulo estava vivo aqui. E está se colocando neste grupo de pessoas ressuscitadas. E Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, para pessoas vivas. Pessoas vivas fisicamente iriam ler essas cartas volantes que passariam para todas as igrejas. E essa carta, ela é doutrinária e usada na igreja hoje com pessoas vivas fisicamente. Pessoas que ainda não morreram fisicamente. Tá? E aqui é empregada a expressão ressuscitou. Está dando para entender? Esta aqui, irmãos, é a primeira ressurreição. Vai falar de duas ressurreições. A ressurreição dos santos, a ressurreição dos ímpios. Tá? O que predomina mais ou menos no nosso país, na teologia, é que depois de tudo, quando Cristo vier fazer o arrebatamento, então, aqueles que morreram no Senhor vão ressuscitar, né? E depois, não se sabe explicar bem em que outro momento, os ímpios vão ressuscitar. Este ensino, ele não encontra um amparo somente nesses versículos, não se faz doutrina de versículo isolado. Acompanhando essas passagens, Mônica, nós vamos entender que essa primeira ressurreição, ela é espiritual, é a regeneração, é a salvação. Vamos continuar lendo essa passagem. E juntamente com ele nos ressuscitou, e olha só, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está dando para entender? Então, nós já estamos nos lugares celestiais. A igreja dos vivos hoje na terra, ela já está nas regiões celestiais, junto com aqueles mártires decapitados. É a mesma igreja, entendeu? Somos irmãos, somos membros uns dos outros. Nós não somos membros só uns dos outros aqui desta igreja local. Nós somos membros uns dos outros aqui
membros uns dos outros, de outra igreja fiel que tem aqui na cidade, de outra igreja fiel que tem na Alemanha, no Japão, em qualquer outro lugar do mundo. E nós somos membros uns dos outros da igreja que já está no céu. Não deixamos de ser um membro. Se eu morrer hoje, eu não vou deixar de ser membro da igreja. Certo? A igreja é um organismo vivo. A igreja, na verdade, ela é invisível, né? Ela é invisível. Tá? Nós estamos aqui na comunhão dos santos, né? Nessa prática, mas estamos ligados mesmo. Eles estão adorando a Deus também. Com muito mais perfeição do que nós, é verdade. Mas nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Está dando para entender, irmãos? Deus é Deus de vivos e não de mortos. Isso, Deus é Deus de vivos. Lucas, né? Lucas capítulo 20. Então, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, o que acontece? Essa primeira ressurreição, fala, bem-aventurados aquele que tem parte na primeira ressurreição. Trata-se da regeneração, da salvação dos eleitos, onde ele já está assentado nas regiões celestiais. Lembra que os 24 anciãos representam a igreja no céu? Então, essa igreja é uma. Cristo tem uma igreja. Ele não tem uma igreja de vivos, uma igreja de mortos, uma igreja de espíritos, uma igreja de almas. Não, Cristo tem uma igreja. E todos fazem parte do corpo dele. Tá? Desde os cristãos desde os que morreram antes de Cristo. Quem morreu antes de Cristo e foi salvo por Cristo também, pelo mesmo sacrifício na cruz. Tá? Está dando para entender, irmãos? E o verso 7 ainda vem mais, ó. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esses séculos vindouros são os séculos que vieram após o sacrifício de Cristo. Então ele salva o seu povo, desfaz a obra do maligno, amarra o valente, que é o Satanás, expulsa esse príncipe, destitui aquele poder que ele tem de seduzir as nações e de acusar o povo de Deus. Né? Satanás foi acusar Jó, lembra? Antes de Cristo, ele foi acusar Jó lá para Deus. Mas ele é servo fiel porque o Senhor dá tudo para ele é abastado, ele é rico, ele é isso, ele é aquilo, né? Ele foi acusar Jó lá. Então, ele perdeu esse poder. Quando Cristo fez. Só que o milênio está falando que essa prisão é por um tempo, né? Não 1000 anos literais, mas um tempo longo. E depois não importa que ele seja solto por um pouco de tempo, né? Então, tudo bem até aqui, irmãos? Está dando para entender? Está ficando dúvida? Está ficando claro isso aqui? Tá? Então, aqui nós encontramos então, este texto fala, né? Que no momento da nossa conversão, na regeneração dos santos, o termo que é escrito nos aqui nos ressuscitou, tá? Para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, tá? Estes séculos os que vieram, né, após o sacrifício de Cristo. Vamos comparar aqui Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos comparar com 1 Pedro 2,9, que é bem conhecido, né? 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, agora olha só, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui Apocalipse 20, capítulo 20, verso 6, diz que estes, né, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. E Pedro está dizendo que nós somos reino e sacerdócio. Tá? Então, no momento da regeneração, a expressão usada aqui é ressurreição. Então essa primeira ressurreição, que é só dos eleitos, só dos salvos, tá? Essa ressurreição é a ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, nos deu vida, nos ressuscitou, né? Está dando para entender, irmãos? Tá?
Então, claro, nós não vamos fechar a questão, nós não vamos dizer que as outras estão erradas. O que nós estamos dizendo é o seguinte: se nós partirmos na Bíblia procurando versículos isolados para tentar encaixar em qualquer uma das três, vai achar para as três. Vai achar para as três. Mas se a gente pegar o texto original, do capítulo 20, que está falando do milênio, e a gente procurar entender e olhar passagens que dê algum apoio, a tendência vai ser mais para o milenismo. Tá? Não estou fechando questão e dizendo, tá? Eu tenho, obviamente, uma tendência a crer com mais facilidade no amilenismo, tá? Mas, olhando para o texto, a semelhança é incrível no amilenismo. Está dando para entender? Lembrando que esse nome amilenismo é um nome incorreto para o que ele ensina, né? Amilenismo como não o milênio. E não é verdade. O amilenismo ele crê no milênio, mas ele não crê no milênio de forma literal, 1000 anos. Então Cristo vai vir, aí vai ficar 1000 anos reinando aqui com os ímpios em volta, e depois vai acontecer alguma coisa, não é isso. Mas que já, desde a vinda de Cristo, tá? Eu coloquei vamos ver mais algumas observações aqui. O restante dos mortos não reviveram. Bem-aventurados os que têm parte da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, ela é espiritual e não física. Por isso que os restantes dos mortos, lembra que Paulo fala? Como todos nós andávamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos também como eles, filhos da ira, mas ele nos vivificou. Então, essa é a primeira ressurreição. Os outros não passaram por essa ressurreição. Tá? Então, por isso que são bem-aventurados os que passaram por essa ressurreição que é salvação. Isso, exatamente. O nascer de novo, que não é pela vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aqui na lição, eu coloquei uma nota. Vai estar assim, ó. Nota histórica. Eu comentei aqui a escatologia puritana. Em poucas palavras, né? Fiz um resumo, tá? E que é interessante observar isso. A escatologia puritana ensina que o milênio se inicia com Cristo, amarrando o valente que é Satanás, com sua vitória na cruz, o sacrifício, a ressurreição, a assunção e o assentar-se ao lado de Deus no trono. Então esses atos de Cristo, certo? É que dão início ao milênio. Dá-se então o início ao reino de Deus. É o período onde a igreja prospera, a moral de Deus rege as constituições das nações, Satanás, que seduzia as nações com o paganismo, perde poder de fazer isso. A era da igreja é instaurada. No final do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo. O paganismo volta como religião a ganhar força. A imoralidade prospera. Está vendo? Começa a inverter tudo de novo. E a igreja parecerá vencida. Até que finalmente Cristo volta, derrota Satanás e traz o juízo do trono branco. Como nós vamos ver agora nos próximos tópicos aqui. Está dando para entender, irmãos? Tá? Então, pode ser que aconteça isso, de Cristo voltar, fazer 1000 anos aqui na Terra e tal. Pode, mas não parece ser isso que está dizendo o texto. E também as passagens que dão apoio ao texto, parece que não apontam para isso, mas apontam para essa realidade de Cristo de fato, como nós vimos o próprio Cristo falar, né? Expulsou o príncipe, amarrou o valente, né? Atraiu o povo para si e tal. E Paulo faz essa descrição linda, né? Que é Efésios 2, tá? Onde chega a empregar a palavra, fomos ressuscitados, né? Você vê, um vivo falando para vivos, fomos ressuscitados. Usou a expressão ressuscitado. Então a ressurreição, obviamente, nesse caso, ela é espiritual, não física, tá? Bom, vamos lá. Satanás é solto e derrotado, né? O terceiro tópico aqui do nosso. Vai do verso 7 ao verso 10, lá do capítulo 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, lembrando que não são 1000 anos literais,
Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então observe aqui que ao ser solto, Satanás volta a seduzir as nações, né? Então dá uma sensação aqui por esse texto de uma ação imediata, né? Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações. Dá essa sensação que ele saiu já veio, né? Já saiu seduzindo as nações de novo. Então, tudo antes de Cristo, as nações eram enganadas por Satanás e eram pagãs. Não existia uma nação que você possa dizer que era ateu. Eu não sei se é correto o termo ateia. Eu não tenho certeza. Eu não sou muito bom no português, né? Mas vamos chamar ateus, os irmãos vão entender. Não, se eu estiver me expressando errado, os irmãos perdoam. Mas nunca existiu uma nação. Todas praticavam algum tipo de religião, todas adoravam algum tipo de Deus ou deuses. Eram politeístas muitas vezes, né? Só os judeus, então, que eram monoteístas, que tinham as leis, né? Que era o povo separado por Deus ali. O restante tudo paganismo. Quando Cristo veio, deu ordem para os que enviou seus apóstolos, né? Ensinou, capacitou e enviou seus apóstolos, eles pregaram para o mundo inteiro. E a igreja então começou a prosperar, o Ocidente principalmente. As nações faziam as suas constituições baseadas na lei moral de Deus, nos 10 mandamentos, não matarás. Aqui no Brasil até adultério era crime. Bigamia dava cadeia, essas coisas aí, aqui no Brasil antigamente, né? Então as nações, elas tinham. Com o tempo, começou a inverter tudo de novo. Então foi um período que a igreja prosperou, né? Principalmente da reforma. A reforma, ela mudou o mundo, a reforma protestante. É como o presbítero Marco diz, né? Ela tirou o mundo da idade das trevas, da idade média, e trouxe o progresso em todas as áreas. Até para a cultura, para a ciência, não só para questões teológicas, religiosas, mas para o mundo inteiro, né? Laboratórios científicos, universidades, artes, enfim, tudo que você imagina, hein? Tá? Então, houve a prosperidade da igreja, prosperidade que eu digo no sentido de crescer mesmo no mundo, né? E as nações adotando nas suas constituições a moral de Deus. Então quer dizer que Satanás, obviamente, perdeu esse poder mesmo de seduzir. Só que nesses últimos tempos, parece que o paganismo está voltando, né? E não sei se os irmãos lembram do estudo que nós demos aqui algum tempo atrás, que eu falei isso, nós estamos vivendo um período pós-cristianismo, neopaganismo. Porque até dentro de algumas igrejas chamadas cristãs, nós vemos movimentos pagãos, rituais, danças e muita imoralidade em alguns lugares e tal. É fato conhecido que a gente fala com tristeza, mas é fato conhecido. Mas a igreja fiel, ela não vai ter atos de paganismo dentro da igreja, nem imoralidade. Dentro da igreja não podemos impedir que alguém erre, alguém cometa um pecado, mas dentro da igreja, se acontecer, será corrigido, será demonstrado, será que for, né? Então ela não haverá aceitação dessas coisas na igreja fiel. Mas você vê aí no mundo só o paganismo avançando de novo, né? Isso é um fato também que não dá bem de fechar os olhos. Ele está acontecendo, né? Tá? Então ele volta a seduzir as nações, dá de fato uma sensação de uma ação imediata. É difícil não perceber e não relacionar isso ao crescimento do paganismo nas religiões e condutas das pessoas nos nossos dias. Parece que é um caminho sendo pavimentado.
Pode ser apenas semelhança, mas deve ser observado por nós, porque o livro é de revelação. Tá? Aí, na revelação aqui, ele usa a ilustração de Gog e Magog, né? Gog era o príncipe de Ros, que era na terra de Magog. Então, esse Gog, que era o rei, que era um príncipe, né? Desse Ros que ficava nessa região de Magog aí, ele reuniu várias nações, várias pessoas para combater contra Israel. Está lá, não dá tempo de a gente ler, que são 2 capítulos, Ezequiel 38 e 39. Depois os irmãos leem lá direitinho, né? Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39. Tá? Então ele usa essa comparação aqui. Lembra que eu sempre falo, o Antigo Testamento é didático. Né? Tudo aqui no Antigo Testamento não é coisa que passou não. É coisa que está lá, tem algum fundamento. Uma hora nós vamos descobrir o porquê que aconteceu aquilo lá. E aqui a gente vai entendendo. Tá? E aí, então, todo esse esforço de Satanás e das pessoas e nações que serão seduzidas por ele para lutarem contra Cristo e seu povo, será facilmente desbaratado por Deus. O fogo vindo do céu. Então nós já vimos, né, que o fogo refere-se a juízo e punição. Tá? Então vai parecer que a igreja vai estar sendo vencida, parece que o paganismo vai estar prosperando, né? As nações seduzidas de novo por Satanás, a imoralidade a mil de novo, como antes de Cristo, e aí então parece que a igreja vai sucumbir a isso aí, mas tem a promessa, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tá? E é como eu falo daquele teólogo, que eu vou descobrir quem ele é, porque eu já esqueci o nome dele faz tempo, né? Nem se a gente volta a ser somente 12, a igreja vai estar viva quando Cristo voltar. Nem que volte a ser apenas 12 no mundo, como eram os 12 que começaram a pregação, né? Mas a igreja vai estar viva ainda. Tá? Então vai parecer que está vencida, mas Deus enviará fogo do céu ali, uma linguagem simbólica, né? Não é que vai cair um raio na cabeça de cada um, mas é uma linguagem simbólica de punição, né? De juízo. E aí aqui fala, né? O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo. Antecederão a Satanás a besta e o falso profeta. Lembra, já estudamos. Poderes governamentais e da falsa religião. Tá? Outro detalhe, note aqui, serão atormentados dia e noite para sempre. Está escrito aqui. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, não é verdadeira a doutrina do aniquilacionismo, que ensina que serão destruídos. Não, haverá punição eterna, atormentados dia e noite, são penas eternas. Tá? Tem uma, eu não sei qual dessas 2 ou 3 aí se encaixa, mas a escatologia da igreja adventista, ela fala umas coisas meio estranhas nesse ponto aqui. Fala que durante esse milênio a terra ficará vazia e escura. Só que não explica o que vai acontecer com os ímpios, porque os justos serão arrebatados. Eles falam, os mortos que morreram em Cristo serão arrebatados, todo mundo para o céu. Depois volta todo mundo para cá para julgar os ímpios. Então não tem amparo bíblico nenhum nisso. Então nós vemos que existem vários pensamentos, né, além desses 3 aí. Mas eu estou citando isso pelo seguinte: para nós vai importar só o que a Bíblia dá respaldo, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tá? Tudo bem até aqui, irmãos? E por fim, o trono branco e a segunda morte. Os versos 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia.
e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós vemos que, conforme o ensino bíblico, o lago de fogo, o inferno, ele não foi criado para o homem, ele foi criado para Satanás e seus anjos. Mas aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que são aqueles que têm a marca da besta, esses vão ser lançados lá também, junto com Satanás e seus anjos. A besta, o falso profeta, tudo. Olha só esses outros versículos. A expressão da sua presença fugiram a terra e o céu. Então, ele viu, viu um grande trono branco, aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Essa expressão, fugiram a terra e o céu, revela como será terrível, inflexível e sem misericórdia agora esse julgamento. Quem quiser a misericórdia de Deus, vai ter que pedir a Ele agora, em vida. Depois não vai adiantar clamar, depois será feita justiça, implacável, inflexível. Será um juiz inflexível. Então quem quiser misericórdia de Deus, terá que recorrer a Ele, apelar a Ele pelas suas misericórdias, enquanto estiver vivo. Tá? Então, essa expressão, fugiram a terra e o céu, revela como será terrível, inflexível e sem misericórdia esse julgamento. A cena é de tribunal. Olha só, abriram livros, no plural, Abriram livros. Aqui pode ser o livro dos vivos, que está escrito lá em Salmo 69, verso 28, que é o mesmo que Moisés pediu para Deus, Moisés pediu para Deus, então me risca do teu livro, Algumas pessoas usam aquela passagem para falar que pode riscar o nome do livro da vida, porque Moisés está pedindo, são livros no plural, não é um livro só. Tá? Então pode ser aqueles livros, o livro da vida, Salmo 68, verso 29, Salmo 69, verso 28, ele fala desse livro da vida. Livro dos vivos. O Salmo 139, verso 16, fala assim: e os seus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Salmo 139, verso 16. Tá? Pode ser também esses livros que estão abertos, a Bíblia. Porque João capítulo 12, verso 48, declara que Jesus diz: aquele que rejeita as minhas palavras, já tem quem o julgue. As próprias palavras que eu tenho proferido, essas as julgarão nos últimos dias. E a palavra que Cristo proferiu está aqui na Bíblia, nas revelações. Então a Bíblia, ela será aberta durante esse dia do julgamento aí. Tá? Um tribunal mesmo. O senhor Zezinho, por favor, vem aqui, o senhor não infringiu aqui o mandamento tal, quinto mandamento, isso aqui, o senhor não foi justificado. Cada um vai ser julgado pelas suas obras. Está vendo como que é, irmãos? E o livro da vida, escrito desde a fundação do mundo, está no Apocalipse 17, 8, Se alguém não tem o seu nome escrito lá, estes também serão condenados. Então, os mortos foram julgados segundo as obras escritas nesses livros. Então, obviamente, aqui trata esse julgamento dos ímpios, porque eles serão julgados pelas obras que deles, as suas obras o acompanharão, Na passagem fala isso? As suas obras o acompanharão. Então, eles serão julgados, essas obras estão tudo anotadas aí nos livros, E serão julgados por essas obras. É o julgamento dos ímpios, porque os eleitos, eles serão julgados pelo mérito de Cristo. Nós somos justificados por Cristo. Agora, já nenhuma condenação há, Romanos 5. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós somos justificados. Aos que chamou, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, glorificou, aos que glorificou, justificou, e aos que justificou também glorificou. Então nós somos justificados por Cristo, pelos méritos de Cristo. Então esse julgamento aqui trata de julgamento dos ímpios.
Tá? Pois serão salvos, são a segunda morte, que está falando aqui. Esta é a segunda morte, é o lago de fogo. Tá? Essa segunda morte é a condenação eterna. Tá? Então eles não têm, eles passaram pela morte física, e agora vão passar por essa morte espiritual,